Seja bem-vinda, poderosa! Tudo bem por aí? Que bom estar aqui com você! Como tem se saído da aula 1 até agora? Acredito que o workshop poderoso te entregou as bases para que você aumente em clareza e consiga agir. E antes de tudo, te agradeço imensamente por me acompanhar nessa jornada incrível de cura emocional. Aproveite cada instante da aula de hoje, cujo tema é autocuidado emocional, limites, vínculos e a mulher que se abandona. Hoje nós vamos continuar falando sobre o autocuidado emocional, que inclusive é algo que nem sempre é acolhido e muitas vezes ao longo do tempo ninguém nos ensina o que fazer com as vivências. Por isso que você fica carregando angústia sem saber os porquês. Não é só o fato de estar cansada porque faz demais, ou porque se abandona emocionalmente todos os dias, ou porque se cala quando dói, ou porque engole o que sente, ou porque se coloca por último, achando que isso é maturidade, quando na verdade é sobrevivência. Na verdade, vai muito além desses fatos, desses resultados. E hoje vamos lá nas origens e vamos clarear muitos pontos. Curta esse vídeo, compartilhe, comente e se não estiver inscrita ainda, inscreva-se. Será uma honra ter você aqui me acompanhando os meus conteúdos e aproveitando, porque a vida plena é possível para toda mulher que se empenhar por ela. Comigo é assim. E com você não é diferente. Faremos reflexões, exercícios, então reserve um caderno e uma caneta e vamos lá. Primeiramente, relembrando parte da aula 2, é necessário continuar quebrando crenças e alinhando consciência. Para ter bem claro, vamos alinhar o que o autocuidado emocional não é e o que ele é. Primeiro, o que ele não é. Autocuidado emocional não é evitar conflitos, não é engolir tudo para manter a paz, não é ser forte o tempo todo, não é agradar para não perder ninguém. Todas essas ações, na verdade, são ações de autoabandono. E aos poucos elas também vão educando o outro a ultrapassar os limites com você, te desrespeitando, te humilhando, te expondo de maneira indevida e até agressiva. E para todos os efeitos, compromete não só o emocional, mas a jornada de vida como um todo. Então, é essencial entender o que o autocuidado não é, para que você não confunda. Mas o que o autocuidado emocional é? É honrar o que você sente, é reconhecer seus limites, é validar suas necessidades emocionais, é se posicionar sem se agredir nem agredir o outro. Isso serve para todos. O outro também deve ter isso bem claro, para que possa também cumprir o seu papel. E nesse sentido, deixo você com um pensamento simples, mas muito transformador. Quando você se cala para não incomodar, quem está sendo incomodada é você. E o que fazer na prática para resolver isso? É necessário acessar os conhecimentos sobre o autoabandono emocional. Você percebe onde ele começa? Se você respondeu na infância, realmente você acertou. Sim, é lá na criança ferida, quando o amor passa a ser condicionado, que o autoabandono surge. E já te alerto que não precisa se sentir culpada por nada. E nem sair também atirando pedras no outro, na vida ou no acaso. Culpa. Não. Em algum momento da sua história, você aprendeu que sentir demais afastava alguém ou alguma situação ou até aquilo que te proporcionava um ganho.
Você sentiu em determinado momento que se você falasse demais, passaria a incomodar. E em algum momento, entendeu que pedir algo, alguma coisa, expressar uma necessidade era perigoso. Com base nisso, ao longo do tempo e hoje no presente, você sente, mas não se expressa. Você percebe o limite, mas não coloca. Você sabe que está cansada, mas continua mesmo assim. Aí você se adapta, tanto, que perde o contato consigo mesma. Por exemplo, vou contar parte da minha história e com certeza você se identificará ao menos com alguns detalhes. Nos relacionamentos afetivos, eu dizia, tá tudo bem, quando na verdade não estava. Eu aceitava migalhas emocionais e entregava muito de mim. Eu tinha medo de desagradar e me anulava em vários momentos. Na família imediata, eu carregava responsabilidades que não eram minhas. Eu me sentia culpada ao raramente estabelecer algum limite. E no trabalho, eu entregava um excesso, buscando aprovação. E eu convivia com a sensação de nunca ser suficiente. Dito e concluído sobre o autoabandono, é necessário compreender que limite não afasta quem te ama, afasta quem se beneficia do teu silêncio. Antes, eu não tinha certeza sobre isso e aprendi por meio da dor, mas encontrei grandes mentores pelo caminho que me mostraram as dinâmicas emocionais e relacionais de maneira tão profunda que eu pude, com esse apoio também, sair de um lugar de dor e insegurança e hoje estar aqui, sendo capaz de repassar esses conhecimentos para te direcionarem também. Freud trouxe uma ideia central que sustenta essa temática da aula de hoje, o eu, que ele chama de ego. O ego se estrutura a partir das experiências emocionais da infância, como eu já havia falado no início. Nos primeiros anos de vida, a criança não sabe regular as emoções, não sabe se acalmar sozinha, não sabe nomear o que sente. E ela aprende isso através do outro, o exemplo arrasta. Quando o adulto acolhe, valida, protege e responde emocionalmente, essa criança internaliza a mensagem positiva de que quando ela sente, alguém cuida dela. Esse cuidado externo, com o tempo, vira autocuidado interno. E quando o adulto falha, a criança se sente abandonada, com suas necessidades não atendidas e mais tarde se traduz no autoabandono. Até aqui é importante reforçar que o autocuidado emocional é um comportamento aprendido, não um traço de personalidade. Quando a criança encontra nas fases iniciais do desenvolvimento uma rejeição, uma invalidação, aquelas frases reativas como pare de chorar, engula o choro, ou ausência afetiva, ou um amor condicionado, como por exemplo, eu só te amo se você fizer isso. Ou seja, a criança não vai deixando de sentir, ela na realidade vai aprendendo a se adaptar. E essa adaptação vira uma série de crenças inconscientes. Como por exemplo, sentia perigoso, então eu não vou falar nada para não incomodar, expressar afasta. Para eu ser amada eu preciso me calar, ou eu preciso entregar alguma coisa sempre. E para deixar bem gravado, é justamente isso que chamamos de autoabandono emocional. A pessoa aprende a negligenciar a si mesma para preservar o vínculo. E para Freud, existem 5 fases do desenvolvimento humano que, se acompanhadas por eventos de alto impacto emocional, podem perpetuar
em comportamentos destrutivos na fase adulta. A primeira fase é quando a segurança emocional ganha uma oportunidade para ser desenvolvida. Existe a necessidade de acolhimento, de presença, de previsibilidade. E quando o adulto falha, existe a sensação de vazio, de dependência emocional. Isso na pessoa adulta se perpetua da seguinte forma: ela tem um medo intenso de rejeição, ela tem uma dificuldade de ficar só, ela busca constantemente por validação. E aí o autoabandono aparece aqui quando aceitamos qualquer coisa para não nos sentirmos sozinhas. Na segunda fase é quando os limites e a autonomia são desenvolvidos ou distorcidos. Existe uma necessidade de aprender os limites, mas sem humilhação. E quando isso falha, existe o medo de errar, a rigidez, a submissão. E na pessoa adulta, isso vira dificuldade de dizer não, excesso de controle ou total permissividade. O autoabandono aparece aqui quando sempre cedemos para não gerar conflito. Na terceira fase, é quando o valor e a identidade são estabelecidos e reconhecidos. Existe a necessidade de ser vista, reconhecida, validada. E quando isso falha, existe a vergonha, a culpa, a baixa autoestima. Na pessoa adulta, isso se transforma em necessidade de agradar, autocrítica excessiva, comparação constante. E o autoabandono aqui aparece quando nós nos diminuímos para caber. E existe o quarto período, quando buscamos o pertencimento. Existe uma necessidade de aceitação social, emocional. E quando isso falha, existe o medo da exclusão. Na pessoa adulta, portanto, isso vai com medo de desagradar, isso vai com silenciamento emocional. E o autoabandono aparece aqui quando escondemos o que sentimos para sermos aceitas. Na quinta fase, quando as relações maduras iniciam seus laços, tudo que não foi integrado antes aparece nos relacionamentos. Relações desequilibradas, dificuldade em ser recíproco, e a pessoa passará a se perder em nome do outro. E o autoabandono aqui aparece quando justamente isso se manifesta e se funde ao nosso dia a dia e nos perdemos de nós mesmas tentando manter quaisquer relações. Autocuidado emocional é, desse ponto de vista que expliquei aqui para você, a capacidade do eu, o ego, de se autorregular, se proteger, se validar, por aí vai. Quando isso não foi aprendido, a pessoa sente, mas não escuta. Sofre, mas não se escolhe, não se acolhe. Percebe o limite ou talvez não, mas, independente, não se respeita. Ou seja, ela repete com ela mesma o abandono que viveu. Vamos trazer isso para o dia a dia, algo muito comum e acontece com várias mulheres. Imagina o cenário de uma mulher cansada, sobrecarregada, emocionalmente exausta. Alguém pede algo para ela que ela não quer fazer. Ela pode até pensar: mas eu não dou conta. Mas eu preciso descansar, tô cansada. De novo. Mas aí o que ela responde? Tá, tudo bem, eu faço. Por quê? Emocionalmente, ela aprendeu a dizer sim para tudo, aprendeu que dizer não ameaça o vínculo, que amor pode ser perdido por causa disso e que se priorizar, ela vai gerar uma culpa. E o autocuidado emocional, na verdade, reformulando essa situação, seria reconhecer o limite, validar o cansaço e se posicionar sem agredir ninguém. E está claro que o autocuidado emocional não é fazer aquela repetição de padrões, apesar de ter sido aprendido e passar anos repetindo, internalizando. Na verdade, o autocuidado emocional é quebrar, é romper, é dar a si mesma o cuidado que um dia faltou.
por algum motivo. E você só pode fazer algo tão importante assim com você mesma se você recuperar a sua autonomia emocional. Vamos a um exercício para que você consiga gerar uma consciência ativa e importante e essencial para que você exercite o seu sistema mental emocional. Não tem como reprogramar suas emoções agindo no mesmo padrão de dor e insegurança, no mesmo ciclo de repetição. Então, vamos à obra. Eu quero que você pegue caderno e caneta, respire fundo antes de começar, procure um ambiente tranquilo. Sempre que fizer qualquer exercício de reprogramação emocional e sempre, sendo honesta com você mesma, com suas respostas, procure um ambiente tranquilo e respire antes. Então, sempre se canalize e anote aí as seguintes perguntas. Pergunta 1. Onde eu me calo para manter a paz? Pergunta 2. O que eu sinto, mas não expresso? Pergunta 3. Que limite eu sei que preciso colocar, mas não coloco, mas evito? Pergunta 4. O que eu tenho medo de perder se eu me posicionar? Não julgue suas respostas. Apenas responda cada uma e observe. Adquirir essa consciência já é uma forma de autocuidado emocional e você estará deixando de lado o autoabandono e estará passando a acolher o que precisa acolher. A cura começa pelo entendimento. Com certeza, essa aula tocou em vários pontos aí dentro do seu coração, dentro da sua mente. Eu quero deixar esse lembrete poderoso com você. Seu autocuidado emocional envolve escolher a si mesma, sempre que precisar. Envolve entender que se respeitar não é egoísmo, na verdade é equilíbrio e é saudável. E sim, você pode mudar e melhorar. Você pode sim parar de se abandonar. Antes de encerrar essa aula, eu te deixo uma última pergunta, anote também. Qual é o primeiro limite que você precisa colocar a partir de hoje? Eu te incentivo a ter sempre bem claro tudo o que foi dito aqui e estendo o meu convite para as próximas aulas do nosso workshop poderoso. Convide também outras poderosas a fazerem parte do nosso ecossistema. Até a próxima! E um beijo no seu coração.